Este é o canal Disco Livre Fé, é um prazer tê-lo aqui. E no lado B de hoje estarei dando continuidade ao tema Pequenas Criaturas, Grande Sabedoria. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Lembrando que tudo que eu disser você deve examinar. O texto-chave é Provérbios 30, do verso 24 a 28, que diz: Estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam sua comida. Os coelhos são um povo débil e, contudo, põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. A lagartixa, que pode se apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Aproveito para pedir que curta, comente e compartilhe, não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Nos vídeos anteriores, falei das 3 lições que eu aprendo com as formigas e agora estarei dando prosseguimento. Quanto aos próximos animais, serei mais breve. Não me estenderei tanto como ao falar da formiga. Vamos analisar agora o coelho. Diz assim o verso 26. Os coelhos são um povo débil e, contudo, põem a sua casa na rocha. Os coelhos aqui podem ser outro animal, os arganazes, em que alguns dizem se assemelharem aos ratos e outros às marmotas. Há quem os identificam também como íraces ou iracoides, algo parecido com um texugo, os quais também são mamíferos, como os coelhos, e no caso dos arganazes, além de mamíferos, também são roedores. Mas, como o animal é identificado como coelho nas traduções mais populares e é um animal que nos é mais familiar, irei falar coelho. O tipo de animal pouco importa. O que mais nos interessa é saber que se trata de um animal débil, isto é, frágil e fraco, e que se abriga na rocha, nos penhascos, em lugares altos. Quero reforçar o verso lido com o Salmo 104, verso 18, onde o salmista diz: Os altos montes são para as cabras monteses, e os rochedos são refúgio para os coelhos. Aqui temos novamente alguém destacando a sabedoria do coelho, ou qualquer que seja precisamente este animal, pelo fato de se abrigar em lugar seguro, em um lugar alto e firme. E pouco depois, no verso 24, o salmista destaca o fato de Deus criar sua obra e vários animais com grande sabedoria, dizendo: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Pois bem, o que eu aprendo com os coelhos? Aprendo que devemos saber reconhecer nossa fraqueza, nossa incapacidade e buscar segurança no Senhor. Muitas vezes nos achamos fortes o suficiente e tentamos lutar e resistir às dificuldades da vida com nossas próprias forças. Se não estivermos firmados em Deus, nosso esforço será em vão. Se não buscarmos refúgio nele, sucumbiremos nas adversidades. No Salmo 61, verso 1 a 3, está escrito: Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. O salmista aqui clama pelo socorro do Senhor.
pedindo para que o coloque em um lugar seguro, numa rocha mais alta do que ele, em um local onde ele por si mesmo não pode alcançar. E completa dizendo que o Senhor tem sido este seu refúgio. Deus é o único que pode nos colocar fora do alcance da destruição. Cristo é a nossa rocha, nosso lugar seguro. Nossa fé deve estar firmada nele. Em Mateus capítulo 7, do versículo 24 a 27, Jesus diz: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Há um hino tradicional que já foi interpretado por vários artistas que se chama On Christ, the solid rock I stand. Traduzindo, em Cristo, a rocha firme, a rocha sólida, eu permaneço. Uma parte da canção, em tradução livre, diz assim: Minha esperança é construída em nada menos do que Jesus Cristo, minha justiça. Não ouso confiar na estrutura mais doce, mas me apoio totalmente no nome de Jesus. Em Cristo, a rocha sólida, eu permaneço. Todo outro solo é areia movediça. Todo outro solo é areia movediça. Ou seja, quando vierem as tempestades da vida, somente poderemos permanecer firmes, vitoriosos, se estivermos com nossa fé firmada em Deus. Esta parábola de Jesus foi contada como última parte, o encerramento do Sermão do Monte, onde Jesus nos deixou uma série de instruções. E esta fé consiste em ouvirmos e praticarmos o que ele nos ordenou. Grave o que vou dizer: ouvir e praticar é se firmar, ouvir e ignorar é se afundar. Para estarmos a salvo é preciso obedecer à voz do Salvador. Rejeitá-la é se lançar na perdição. Em Jeremias capítulo 17, do versículo 5 a 8, está escrito: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, ou seja, a sua força, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Veja só, quem confia em si mesmo, em sua própria força, desconsiderando a Deus, será derrotado. Não verá bem algum. Mas quem confia no Senhor, independente das circunstâncias que lhe atingir, e independente de quem você seja, independente se você é fraco, se tem recursos ou não, sairá vitorioso. Em algumas partes da Bíblia, Deus é chamado de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Alguns estudiosos acreditam que o termo Shaddai tem origem na palavra acadiana Shadu, que significa montanha. Particularmente acho plausível, tanto pelo fato de Deus se revelar no alto das montanhas por muitas vezes e também pelas montanhas serem altas, fortes e inabaláveis. Há várias passagens bíblicas onde Deus é retratado como rocha.
Irei ler algumas. No livro de 2 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 a 3, está escrito: Davi cantou ao Senhor este cântico, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. És o meu Salvador, que me salva dos violentos. E no versículo 47 ele diz: O Senhor vive, bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Muito antes já lemos o Salmo 61, e no Salmo 62, verso 1 e 2, o salmista também diz: A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Estes são apenas alguns versículos, pois existem muitos outros. Deus deve ser nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso abrigo contra as dificuldades da vida, pois somente nele há salvação para as nossas almas. Sejamos sábios e nos abriguemos nele. Encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade ao tema Pequenas Criaturas, Grande Sabedoria. Que a paz seja com você e até o próximo Lado B.